Ei, Davi! Ei, Roberto! Oi, Não, Dora. Oi, Davi. sejam super bem-vindos. Não, essa é a mesa de debate que eu aguardo há mais de um ano. Eu tive oportunidades, como está até algumas foram gravadas, está lá no TID Digital, de conversar com um e com o outro, inclusive sobre o que cada um falou, e para mim eu esperava esse grande momento, colocar duas pessoas que, para mim, são as referências, tanto no conhecimento do cérebro biológico, quanto da inteligência artificial. Então, eu fiquei pensando como é que. Bom, primeiro deixa eu apresentá-los. Eu vou apresentar muito rápido, né? O currículo deles é bem extenso, mas hoje eu acho que qualquer um tem lá. Só entrar no Google, botar o nome, então a gente não precisa perder tempo nisso. Mas só uma apresentação geral, o Davi Geiger, ele está há mais de 40 anos nos Estados Unidos, ele foi fazer doutorado no MIT e nunca mais voltou, que virou um brasileiro americano. Ele é professor associado em ciência da computação no Instituto Curran, em Computer Science, na Universidade de Nova York. Ele tem um prêmio importante na The National Science Foundation Career, em 98, que é um reconhecimento do cientista jovem. Ele é cofundador de duas startups, então ele tem a experiência também de desenvolver a tecnologia em si para uma aplicabilidade específica, né, da Deep Magic e a Quick, eu nunca sei falar o nome, e ele é consultor desde 2002 numa outra empresa que também ele fundou na época, a Nhenga, que, se não me engano, era o nome de uma gata, não era isso? Bom, e ele dedica-se às pesquisas de inteligência artificial, ele é o meu mentor de tecnologia, é quem me ajuda a entender a tecnologia, porque eu acho muito importante, sempre insisto, as pessoas da área de humanas e ciências sociais para fazer as reflexões sobre as questões éticas e impactos sociais dessa tecnologia tão complexa, precisa entender o mínimo que seja a base, a lógica e os fundamentos dessa tecnologia. E é nisso que o Davi me ajuda, com o meu grande esforço, mas ele é muito bom e me ajuda. Bom, Roberto Lente, professor também, conheço o Roberto Lente, aliás, conheço os dois quase que a vida inteira. O Roberto Leite é professor emérito da UFRJ, neurocientista, biofísico, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é condecorado na Ordem Nacional de Mérito Científico em 2000, é autor de vários artigos, livros, um deles é o 100 bilhões de neurônios, e uma coleção infantil muito interessante, um deles eu já li, que é Aventuras de um Neurônio Lembrador. E ele se dedica à interface de neurociências e educação, pelo menos nos últimos anos. Então, eu fiquei pensando, esses são os nossos dois convidados, que, para mim, o Roberto é o que mais entende de cérebro humano aqui no Brasil, pelo menos, e o Davi, para mim, é a minha referência, como eu já falei, inteligência artificial. Então, eu fiquei pensando como fazer, né? Aí, porque é uma conversa informal. Então, eu decidi fazer algumas perguntas iniciais e depois deixar que vocês pudessem debater entre vocês. Né? Eu acho que isso vai ser muito rico. Então, vamos nesse formato. Então, primeiro, a pergunta assim, inicial, que eu acho que ajuda, né? Tem os alunos, principalmente, da pós-graduação, os alunos da graduação. Vocês dois são estudiosos com amplo reconhecimento dos seus respectivos campos, né? Por isso que é uma honra nós termos os dois na mesma mesa aqui no Congresso. Então, eu queria um pouco, com o Roberto, começando pelo Roberto, ele nos contar o que é um neurocientista, como se estuda o cérebro, que é a parte mais complexa do corpo humano por razões óbvias, né? O que é isso? Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Dora. É um prazer estar com você, com o Davi. Obrigado pelo convite também de participar desse encontro. Olha, é difícil definir a neurociência porque ela se tornou tão grande, tão ampla, tão gigantesca, e empregando tantos métodos diferentes que
isso torna uma definição bastante complicada. Eu gosto de tratá-la encarando a neurociência em vários níveis, que eu chamo de níveis heurísticos. Quer dizer, você pode encarar a neurociência de uma forma muito reducionista, por exemplo, abordar o cérebro de uma perspectiva reducionista. O que é isso? É você saber quais são os neurotransmissores, as moléculas neurotransmissoras, por exemplo, que participam da transmissão na sinapse e, portanto, da transmissão de informação entre um neurônio e outro. Então, existem proteínas que capturam essas moléculas e isso faz com que o neurônio se comunique com o seguinte. Então, essa é uma abordagem de microescala, vamos dizer assim, né? Um outro tipo de abordagem, se você subir um pouco mais, um nível heurístico acima, você já vai para os circuitos neurais, né? Então, aí você já está falando de não um neurônio falando com outro, conversando com outro, mas de redes de neurônios em comunicação. E aí você tem neurônios inibidores, neurônios excitadores, neurônios moduladores, e a informação vai sendo não apenas transmitida como num fio elétrico, sem maiores modificações, mas ela vai sendo alterada no processo, né? Então, o circuito neural composto por muitos neurônios já transforma completamente aquela informação que entrou inicialmente por um canal único, por exemplo, né? Então, essa seria talvez uma mesoescala, e aí você tem gradações diferentes. Você pode subir um pouquinho e você tratar de redes neurais, aí você já tomando o cérebro como um todo, e aí você está falando não de milhares de neurônios, mas de milhões de neurônios, né, em comunicação. Então, por exemplo, para a gente conversar aqui, eu preciso ativar as minhas redes digamos, de linguagem, né, que me permitam falar. Elas precisam consultar a minha memória para eu falar alguma coisa que tenha algum nexo, né, que eu tenha aprendido antes. Depois há circunstâncias emocionais que muitas vezes se colocam e que impactam na maneira como a pessoa fala. A pessoa pode ficar mais nervosa, menos nervosa, enfim, isso modifica a memória, modifica a informação, modifica a maneira de comunicar. Quer dizer, eu posso comunicar de uma maneira muito empática para os que me ouvem, ou de uma maneira muito chata, fria e sem graça. E aí você começa a subir, pode subir mais ainda, e aí você entra numa, nem sei como chamar, macro, hiper macro escala, né, que seria, por exemplo, a comunicação entre cérebros distintos, né? Então, eu estou falando aqui usando o meu cérebro com toda essa complexidade para me comunicar com o Davi, com a Dora. O cérebro do Davi e o cérebro da Dora, eles, nesse momento, estão me ouvindo, estão lá elucubrando alguma coisa sobre o que eu estou falando, e há uma sintonia entre os nossos cérebros, porque eu estou falando alguma coisa que, pelo menos eu pretendo, faça algum sentido para eles. E eles vão elaborar algum tipo de resposta, algum tipo de comentário, algum tipo de introspecção, não é, que seja, que é compatível com essa sintonia, né? E você pode ser mais ambicioso ainda, e se você, por exemplo, num contexto de educação, você tem a interação entre uma turma de 30 alunos ao mesmo tempo, raciocinando sobre uma mesma questão, são 30 cérebros que têm que ser sincronizados, né? Então, assim, a neurociência, ela pode ser encarada nesses diferentes níveis heurísticos, não é? E, portanto, ela envolve uma infinidade de técnicas, né? Quer dizer, para a microescala, eu tenho que utilizar animais, é mais difícil, é possível, mas é mais difícil utilizar seres humanos, e aí eu vou lá dentro do cérebro do animalzinho, do camundongo, para saber como é que as moléculas se fazem a comunicação entre os neurônios, ou eu posso, lá na outra ponta, estudar a interação entre os cérebros usando uma coisa chamada hiperescaneamento cerebral, que são técnicas que permitem pôr uma touquinha em mim para registrar minha atividade neural, uma touquinha na Dora, uma touquinha no Davi,
e a gente pode, então, estudar simultaneamente a interação entre os cérebros na atividade cerebral dessas três pessoas, desses três interlocutores. Quer dizer, é um mundo que se tornou... Por isso que a neurociência é encarada atualmente como uma coisa muito importante para o conhecimento, enfim, humano, né? Porque ela aborda praticamente, não sei medir, mas é assim uma proporção muito grande da atividade humana, né? Que é construída pela sua consciência. Não sei se eu pude... É tão difícil abordar o gigantismo e a complexidade do que é a neurociência que a gente sempre fica faltando alguma coisa. Não, perfeito, Roberto. Super obrigado, perfeito. Agora eu passo para o Davi. Davi, o que é ser um cientista da inteligência artificial? Para estudar a IA, você tem que estudar o cérebro biológico. Eu me lembro, na década de 80, num jantar contigo em Nova York, na época eu não estava na universidade, e que você estava empolgado estudando a visão. E aí você me dizia, você falou um monte de coisas que eu não conseguia entender nada, mas você me dizia assim, Dória, eu não estou estudando para construir um robô programado, eu quero que o robô aprenda, de fato, a ver. Como eu não estava distantíssima da década de 80 de inteligência artificial, eu não entendia nada do que você estava falando. Mas aí você dizia, aí você começou a me explicar como é que o ser humano enxerga. Né? Então, eu sempre... isso, depois que eu comecei a estudar inteligência artificial, fez todo sentido, evidente. Você tinha que entender como é que é o mecanismo da visão do humano para você pensar como é que se reproduz isso numa máquina. Então, pode contar um pouquinho para a gente esses processos? Mudo, você microfone mutado. Eu que fiz para não... Então, eu queria começar reciprocando, porque, para mim, estar falando com você, hoje, Dora, não só ser minha amiga de muito tempo, mas, para mim, já é uma referência nos seus artigos nas questões de IA, no espectro de ética, aplicatividade, política nacional, é uma referência para mim. Então, adoro ler seus artigos e que bom que você está nesse campo. Ótimo. E o Roberto, ele não vai lembrar, eu acho, mas eu era garoto, estava terminando o meu doutorado, eu mudei de física para inteligência artificial e tive o prazer de ir ao Rio conhecer o Roberto. E para mim foi uma emoção enorme. O Roberto já era o Roberto Leite, não é? E super generoso. E eu me lembro muito bem da minha visita na FRJ, e foi para mim espetacular, e sempre te acompanhei. Então, para mim, estar do teu lado conversando é uma honra. Obrigado, Dora, por fazer acontecer. Pena que a gente não está mais próximo, queria botar o capuz que o Roberto geriu para a gente ver se conseguir entender o que está acontecendo nas nossas cabeças. Mas, primeiro, então, agradecer muito a oportunidade. Aí você perguntou alguma coisa, não foi? Teve alguma pergunta? Não, eu lembro, estou brincando. Eu lembro que você perguntou. Então, o que é ser cientista? Bom, para começar, o assunto que me interessa é visão, que eu me especializei, é visão computacional. Então, mesmo dentro de machine learning, o meu interesse de foco é computer vision, é visão. Por que essa escolha? Não porque eu escolhi, mas porque existe essa escolha. Porque quem quer fazer robô, da onde a gente tirou a ideia do que fazer? Por que inventamos câmeras para estudar visão? Porque nós temos visão, que é um sensor que os humanos têm, e nós temos a alta reflexão, de saber, a curiosidade natural de saber quem nós somos, né? Então, eu estudo a neurociência, eu estudo o Roberto. Então, o nosso interesse de saber quem nós somos faz-nos pensar que visão é uma área para ser estudada. Então, não é que alguém inventou a visão e o robô. O contrário, a gente inventou o robô fazer visão porque existe o ser humano vendo. Esse é o começo da história. E o ser humano está vendo que existem sensores. A gente sabe que a visão, do ponto de vista quantitativo de neurônios, ocupa uma parcela gigante do cérebro, é a maior atividade de neurônios, está associado aos sensores de visão, porque é difícil. Aí nós todos achamos que é fácil,
porque a gente faz rapidamente, a gente vê, nós estamos vendo uns aos outros em real time, né? É fácil ver, e a gente não fica cansado de ver. Está todo mundo vendo e ninguém está aqui reclamando que passei uma hora vendo, ninguém reclama disso. Então parece que é fácil, mas é fácil porque a natureza passou bilhões de anos, pelo menos 2 bilhões de anos, fazendo essa máquina, porque é tão importante ver para a nossa sobrevivência que uma grande parte do cérebro é só para isso. Na hora que a gente vai tentar fazer um robô que possa ver, aí nós confrontamos com a dificuldade, que não é tão fácil fazer essa máquina ver. E o estudo da neurociência, obviamente, precede o estudo da robótica. Então, tem um vasto conhecimento da visão na parte biológica. Então, isso é o começo da brincadeira. Então, o neurocientista, a gente começa a brincadeira porque visão é interessante, é importante, é como nós usamos e vai. Aí, o que a gente precisa fazer? O pessoal, a ideia sempre foi, para quem está na área de robótica, que para entender, a gente precisa fazer. Na área de neurociência, é mais focado em entender. Na área de robótica, a gente precisa montar. Se eu entendo alguma coisa sobre o sistema de ver, eu deveria poder fazer uma máquina que reflete esse meu entendimento. Então, a ideia de engenharia, né, de montar, é importante. Assim como física. A física, quando tenta explicar a natureza, as teorias só fazem sentido porque elas são testadas, experimentadas e ou funcionam, ou pelo menos não são negadas, né? Então, o lado experimental da ciência, da física, para nós, é fazer máquinas que possam ver. Então, os cientistas têm interesse em montar uma máquina que vê. É uma challenge. A técnica que hoje domina o campo de visão é a técnica de aprendizado, que é o machine learning, em particular o que se chama de Deep Neural Network, Deep Learning, que você, Dora, eu sei que acompanha, o Roberto tem certeza também. Então, essas técnicas de aprendizado são as que têm dado mais resultados práticos. Se eu quero montar uma empresa que possa ver garrafas de Coca-Cola, eu vou e uso essas técnicas para poder mostrar que funciona. Não uso outras técnicas, uso essas técnicas de Deep Learning. Então, para o cientista hoje, para o neurocientista, o de robótica, que quer fazer um Computer Vision System, as técnicas mais fortes hoje são essas de Deep Learning. Mas não posso dizer que isso é tudo. Então, por exemplo, seguindo o caminho do Roberto, eu diria o seguinte: o Roberto estava nos ensinando sobre os níveis diferentes de escalas dos neurônios, de uma unidade, ele foi aumentando em escala até chegar na comunicação entre os cérebros, mostrando que a neurociência trabalha em todas as escalas. Do ponto de vista de AI, e eu acho que tem um impacto em biologia também, o Roberto vai ter que me dizer, existe uma questão também, do mesmo modo de pensar, de representações. Então, por exemplo, se eu vou ensinar para uma máquina ou para uma pessoa como somar 2 números, A mais B, eu posso chegar e dizer assim, olha, 3 mais 18 é 21. Eu acho que eu acertei. 3 mais 18 é 21. Então, a gente sabe fazer essa conta. E se eu vou ensinar para alguém como fazer, eu poderia usar o seguinte algoritmo. 3 mais 8 é 11, vai 1, 1 mais 1 é 2, aí dá o 21. Então, eu acabei de montar um algoritmo que soma 3 mais 18. Mas o conceito, então, eu poderia dizer, existe um nível de entendimento que é o nível do algoritmo, que é como eu faço a operação 3 mais 18. Esse algoritmo, ele depende da representação. Então, esse algoritmo que eu dei, ele depende de que o número 3 seja escrito assim, o 8 assim, que é os números arábicos, né, que a gente usa. Mas digamos que eu vá para os números romanos. Aí eu escrevo 18. 10 é um X, 5 é um V, e 3 Is. Então, o 18 em números romanos é uma representação diferente, é o mesmo número. O 3 são 3 pauzinhos, são 3 pum, pum, pum. Aí eu pergunto, aplica esse algoritmo nessa soma de 3 mais 18. Não faz o menor sentido fazer mais 1. Não tem mais 1 nessa história. Porque
Eu não tenho a ordem dos decimais, essa ordem que existe no conceito arábico. Então, uma representação diferente, 3 mais 18, o algoritmo para fazer a adição de 2 números tem que ser outro, porque a representação é diferente. Mas, no final, 3 mais 18 tem que dar 21. 21 em romano é 2, 10, mais uma barrinha. Tem que ser isso, porque o conceito de somar 2 números continua o mesmo, não depende da representação. Então, para entender uma teoria, um modelo de computer vision, ou de qualquer inteligência artificial, existe a questão também de que existe a teoria, por exemplo, a teoria do que é somar 2 números, e existe a teoria do que é fazer acontecer, que depende da representação, como eu estou mostrando. E não são a mesma coisa. Então, existem, seguindo o Roberto, existem também as escalas físicas e as escalas de níveis de compreensão do que é uma teoria. E eu acho que para o Computer Vision, essa compreensão também faz sentido. Então, se eu chego hoje com uma máquina de deep learning que funciona, não é a compreensão total do que é uma soma, do que é ver. Então, o fato de eu conseguir realizar um algoritmo não necessariamente quer dizer que eu entendi em todos os níveis o que quer dizer ver. Eu diria que, em matemática, saber somar 2 números é um conceito muito abstrato, em que existe o elemento neutro, que é 0, 0 mais qualquer número é aquele número, existe na aritmética a multiplicação, que o 1 é o neutro, e aí tem as regrinhas, então, os axiomas da aritmética, e sai toda a teoria, e que não depende da representação. Então, eu acho que a ambição de entender visão vai além de saber fazer a máquina que funcione. Mas, para os dias de hoje, nós estamos ainda em 2021, quer dizer, inteligência artificial tem menos do que 70 anos, computadores não tem nem 70 anos, está muito bom onde nós estamos. Poxa, o sucesso é gigantesco, mas tem muita coisa para entender ainda. Não sei se eu falei, eu fui por um caminho, eu não sei se eu falei de tudo, mas eu fui um caminho que eu queria falar. Tá ótimo, é ótimo. Eu só queria fazer uma correção. Na verdade, o nosso jantar foi na década de 90, né? Nós não somos tão velhos assim. Na década de 80, você não estava ainda assim. Não, foi na década de 90, claro, 10 anos depois. Claro. Eu não quis corrigir para não parecer. Nós somos velhos, mas não tanto. Então, Roberto, você quer comentar alguma coisa ou antes de eu passar para uma outra questão? Não, eu posso comentar uma coisa interessante. A visão é, de fato, um dos sentidos mais sofisticados no cérebro humano, né? Não é o mesmo em outros cérebros, em outros animais, né? E a grande vantagem da visão, um pouco nesse sentido, um pouco parecido com a audição, é que ele é um telesentido, né? Ele permite que você identifique um objeto à distância. Tem um valor de sobrevivência enorme, porque se aquele objeto é ameaçador, dá tempo de você tomar as providências, você se picar ou você agredir, não é? Mas a visão é extremamente complicada no ser humano, extremamente sofisticada, porque você vê, por exemplo, quando você olha para uma cadeira, você identifica, digamos, uma geometria particular que chega à sua retina, né? São 4 pauzinhos, uma plataformazinha que é onde você senta e talvez um encosto. Esse é o que define uma cadeira, né? Agora, se você for para uma exposição de design, você vai ver cadeiras as mais loucas, mas você não terá nenhuma dúvida de que são todas cadeiras. Então, você vai ter cadeiras que têm um pé só, cadeiras que não têm encosto, que o encosto vai lá para cima, olha, a criatividade é o limite, não tem limite, aliás, mas você identifica aquela cadeira, ou identifica o objeto como cadeira, né? Se alguém estiver sentado em cima de uma cadeira, por exemplo, eu estou vendo aqui o Davi que está sentado numa cadeira, eu estou vendo uma casquinha da cadeira, mas eu sei que é uma cadeira. De ver essa casquinha, eu sei que é uma cadeira. Então, isso significa o seguinte, que o cérebro foi capaz de construir um acervo de
uma mistura de memória com objetos complexos, geometrias complexas, em que ele identifica, ele não precisa decompor tudo, 4 perninhas, uma plataforma, como eu falei no início. Ele, de cara, ele já sabe que aquilo é uma cadeira. Então, ele já existem no cérebro, na região temporal inferior do cérebro, neurônios e redes de neurônios capazes de identificar diretamente a cadeira, sem precisar decompô-la nas suas partes geométricas. E isso é extremamente importante, porque é uma economia de tempo e de processamento neural muito grande. Você não precisa ir por parte, construindo aquilo tudo, linha por linha, perninha por perninha, você vai direto cadeira. Da mesma forma, faces. Quer reconhecimento mais complexo que o reconhecer uma face humana, mas nós temos regiões cerebrais que são capazes de reconhecer faces. Então, assim, o grande desafio que eu acho para a inteligência artificial, que eu não entendo nada, mas eu acho que o grande desafio seria, talvez, como obter tamanha eficiência que o cérebro obteve no reconhecimento de objetos complexos, não é? Porque não basta reconhecer uma face, você tem que reconhecer aquela face. E será que você consegue reconhecer se essa face está feliz ou triste? O que por exemplo, você imagina para o mercado, é extremamente importante que você tenha sistemas capazes de reconhecer faces felizes, porque elas indicam, por exemplo, se aquele indivíduo está gostando do anúncio da TV ou não. Não é? Ou teve uma boa impressão de uma embalagem de um produto ou uma péssima impressão. Então, essa emulação que os sistemas automáticos, vamos chamar assim, não é? Devem fazer de como o sistema nervoso constrói a percepção visual, é um desafio que eu não sei até que ponto ele já está conquistado, né? Aí por ignorância minha, mas isso é interessante para o Davi nos explicar, inclusive, né? Até onde a gente já chegou na emulação dessa capacidade extraordinária do cérebro de usar a visão, né? Esse é um tema absolutamente fundamental, evidente, Davi, já vou passar para você. Eu mudei tudo aqui porque é isso. Essa riqueza, bom, nem vou falar nada. Pode falar, Davi. Esse é um tema fundamental hoje na discussão, do entendimento do estágio. E tem uma que eu sempre chamo a atenção, existe que as redes neurais profundas, né, ela é inspirada no cérebro, mas ela não reproduz a complexidade do cérebro. Tem uma distância extraordinária. E, Davi, pode falar. Você está falando da hora, o Roberto sempre vai na ferida, né? Mas então, eu vou trazer umas ideias, tá? Não minhas ideias sobre o assunto que existem. E a primeira coisa que eu iria começar é o seguinte: essa área de pesquisa, então, eu comentei antes que a melhor resposta ao Roberto na prática são essas técnicas de machine learning. É o que a gente tem de melhor disparado, hoje, disparado. Então, para dizer o que está acontecendo hoje, eu vou ter que entrar no que está acontecendo nessa área. Mas antes de entrar no que tem hoje, deixa eu fazer um remarque científico, epistemológico. Até antes desse approach, o approach da ciência, para todas as áreas, física, biologia, a gente modela o que a gente quer entender e fazemos testes e aprimoramos nosso modelo. Então, é o modelo de hipótese e teste. Com a modelagem, tipicamente a linguagem é formal, matemática, para não dar espaço para ambiguidades no que está sendo modelado, e os testes. Em física, uma partícula é modelada, por exemplo, Newton, uma partícula é um ponto, uma massa, tem a força, você aplica a força, as coisas se mexem, e toda a engenharia do século XVII, XVIII, XIX é baseado nessa compreensão do como o mundo exterior funciona com a modelagem física
descrevendo os objetos de interesse. Aqui, a epistemologia muda. Eu acho que é a primeira vez que muda dessa maneira. O que a gente vai modelar é o processo de aprendizado. Não é o que é aprendido, nem como é aprendido, for that matter. Então, a modelagem que existe em machine learning, se eu digo, eu sou um cientista de machine learning, o que eu manjo é de equações, fórmulas, sobre como uma máquina pode aprender. Eu não estou aprendendo sobre o que está sendo aprendido. Então, por exemplo, só para deixar claro, eu sei, eu vou falar um pouco com humor, eu peço que ninguém tome de uma maneira errada, mas eu sei criar máquinas que aprendem a ver. Aliás, eu já fiz 4. São meus 4 filhos. Eu fiz 4 máquinas que aprenderam a ver. Mas isso não me faz entender como essas pessoas veem, como meus filhos veem, como nós todos veem. Aliás, eu não sei nem como que eu vejo, né? A nossa introspecção. Quando o Roberto... Então, o processo de aprendizado que a gente está entendendo não significa que a gente entende como o que é ver. Não é a mesma coisa. O que a gente entende é de como fazer a máquina que aprenda. E aí vem, por exemplo, o Roberto estava nos trazendo essa questão de, por exemplo, se eu quero reconhecer cadeiras. Se eu estou com um modelo antigo, eu iria tentar definir o que é uma cadeira. Eu falo, cadeira, e o Roberto começou. Cadeira, aí o Roberto nos ensinou. Não, você faz a tua definição de cadeira, como em física, você faz o que é um elétron, uma função de onda, blá, blá, você faz um modelo. O que é uma partícula? Um ponto com massa que se move, blá, blá. O que é uma cadeira, para mim reconhecer uma cadeira? É uma... Aí eu vou na exposição que o Roberto nos sugeriu e não bate com a minha definição de cadeira. Não tem definição que vai chegar lá. Eles vão sempre, como o Roberto disse, alguém vai criar uma cadeira que você nunca imaginou. Pior do que isso. Se eu invento uma cadeira há 200 anos atrás, amanhã eu posso inventar a poltrona. E uma poltrona não é uma cadeira. Porque eu não quero que seja. Não porque alguém me disse que não é. Eu quero chamar isso de poltrona, eu quero chamar isso de cadeira. E eu não vou conseguir dizer aonde é a linha que separa a poltrona da cadeira. Eu não vou conseguir definir. Quando eu digo eu não vou, eu estou talvez exagerando. Talvez alguém consiga. Eu acho que não. Eu vou esquecer o nome do filósofo, mas eu vou trazer o nome dele no momento. Que diz que quando a gente ensina visão, a gente ensina apontando. Isso é uma cadeira. Quando a gente vai para uma criança e diz, o que é uma cadeira? Isso é uma cadeira. Aquilo é uma cadeira. Aquilo não é uma cadeira. Aquilo é uma poltrona. Aquilo é uma mesa. O próprio ensinamento às crianças, o que são os objetos que a gente observa, não são por definição. São por... Aquilo dando exemplos. Eu vou ensinar o jogo de futebol para uma criança. Eu não vou chegar com as regras do jogo de futebol e dizer, futebol blá, 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 agora vai jogar bola. Não é assim. Vamos jogar bola e falar, isso aqui não pode, isso é falta. Botar a mão na bola, se você não é goleiro, é falta. Aí as regras vão ser introduzidas no que se joga. A maioria das coisas elas são aprendidas sem a definição do objeto que você quer entender. Não existe essa definição. A definição é feita de um monte de exemplos, de pontos. Pontos quer dizer, cada exemplo é um ponto. E o que se imagina é que o cérebro, ou uma máquina que aprenda, é capaz de botar todos esses pontos em algum espaço em que eles estão todos juntinhos. E os pontos que são poltrona estão em outro espaço, que estão todos juntinhos. Cada ponto está num espaço. E a linha que divide esses grupos é a definição. A definição é a boundary do que é uma cadeira, que é uma poltrona. E pode variar de indivíduo para indivíduo. Cada um pode criar a sua boundary, que é um pouco diferente, que é a sua definição do objeto. E pode mudar as boundaries. Se amanhã alguém dizer que poltrona e cadeira é tudo a mesma coisa, alguma mistura vai acontecer lá dentro da cabeça da pessoa. Então, a maneira do que quer dizer entender através do processo de machine learning é muito mais de entender o processo de aprendizado
do que aprender os objetos em si. Esse é o caminho que a gente esquiva da questão, vamos dizer assim. Eu acho que esquiva, porque continua a questão, o que é uma cadeira? É essa boundary. Mas eu quero saber qual é essa boundary. Eu gostaria de saber qual é a boundary. Eu gostaria de brincar com a boundary, falar, isso aqui anda um pouquinho através da boundary, isso já não é. Eu gostaria de ficar, como cientista, eu gostaria de entender essa boundary. Mas não é como hoje a gente consegue fazer, a gente consegue criar essas máquinas. Aí vem a pergunta, consegue... Então o Roberto falou, olha, eu acho que na nossa cabeça é igual, como que os neurônios fazem, eu não sei. Eu acredito que todas as transformações que vão de um layer para outro do cérebro, eu imagino, não porque eu saiba, mas porque eu não tenho ideia melhor, de que deve estar fazendo um mapeamento para esse espaço e algumas coisinhas pequenas, por exemplo, esse pouquinho da cadeira, mais o contexto que eu pareço que eu estou sentado. Eu não estou, se eu estivesse em pé, seria, não estou, vocês sabem que eu não estou em pé, e vem um pouquinho e pronto, é a cadeira. Como que isso bate naquele ponto, naquela boundary, em algum espaço, que eu não sei qual é, que é o espaço dos objetos, deve ser alguma coisa assim. Será que... Aí vem a pergunta do Rob. Eu estou tentando dizer como que eu vejo o problema, como eu penso o problema do que é entender os objetos. Será que as máquinas de hoje conseguem fazer esse mapeamento de uma imagem que é um monte de pixels? Se você pensar, a imagem vive num espaço, porque é o espaço dos pixels, organizados em largura e altura. Digamos, imagem 100 pixels por 100 pixels. Esse é um espaço, onde cada ponto desse espaço é uma imagem. Cada imagem é 100 por 100, cada pontinho tem, não sei, várias RGB, vermelho, verde e azul, se for colorida. Cada um tem 208 bits, 256 valores. Então, a gente tem, cada pixel pode ter 256 valores, tem 100 por 100 pixels, que são 10.000, isso vai dar 256 to the power 10,000 images que eu posso fazer aqui. Não é infinito o número de imagens que eu posso fazer com isso. É finito. Desse número de imagens, cada ponto é uma imagem. Tem um grupo que é a cadeira. E esse grupo, no espaço de imagens, não dá para ver, porque cada imagem de cadeira é completamente diferente da outra. Mas nessas transformações que vão de neurônio a neurônio, quer dizer, a gente sabe, os neurônios da entrada são os cones que recebem as coisas, já são os primeiros neurônios, já são os neurônios que vêm do cérebro, que chegam, já são os neurônios. Eles captam a luz, né, a quantidade de luz, transformam em pixels, em valores, e aí começam as transformações. Eu gostaria de acreditar que as transformações são essas, que vão para um espaço que cadeira é cadeira. Mas, para a visão, a gente usa tanta coisa, contexto, e eu acho que hoje, em Deep Learning, usa-se muito menos. Ninguém vai... Ainda é muito cedo, não existe contexto, ninguém pode dizer, sabe, antes, para reconhecer cadeira, tem que saber se eu estou em pé ou não. Eu acho que não tem isso hoje, não existe esse power que nós temos, que é muito maior. Mas no caso de faces, já tem muita coisa. É tão importante esse problema que eu não estou por cima, eu não sei tudo sobre expressão de felicidade, mas mesmo isso eu acho que está bem avançado. Mas vocês conhecem esse site de This is not a person? Eu posso dividir, não? Eu posso fazer isso aqui? O quê? Compartilhar, acho que ele quer compartilhar. Quer compartilhar? Pode, está escrito share, tá vendo? Embaixo está escrito share. Aí você pode compartilhar. Eu estou tentando, mas não... Oh. Eu acho que eu consegui. Acho que o host tem que te autorizar. Eu acho que eu consegui. Vocês veem ou não? Não. Não vem. Agora vai estar entrando. Entrou. Então, peraí só um instantinho. Foi no modo de apresentação que vai... Vocês estão vendo? Estamos. Estão vendo. Eu não estou vendo vocês estão vendo. Olha só o que eu vou fazer. Vocês veem aí a foto de uma pessoa? Uhum. Eu vou mostrar uma outra pessoa. Eu vou mostrar uma outra pessoa. Outra pessoa. Todas essas fotos são fake
fotos. São produzidas do nada. E nunca existiram. Nenhuma das fotos nunca existiram. Nenhuma dessas. É tudo fake. Cada vez que eu faço, que eu reload, randomly, uma nova face é criada. Na hora que eu reload, uma nova face é criada. E eles conseguem misturar faces. Essa face aqui é uma mistura desse com esse numa certa escala. É desse com esse numa certa escala. E se eu for uma outra escala, é mistura dessa criança com essa pessoa numa outra escala. E por aí vai. Então, o que eu estou tentando dizer é que o projeto de reconhecer faces, de criar faces, de sintetizar, de produzir faces, de criar, está bastante avançado. Exatamente pelo que você falou, Roberto, pelo entendimento. Agora, inclusive no caso de faces, eles conseguem controlar se querem um tipo de cabelo assim, um cabelo mais assim, assado, da mesma pessoa, variações pequenas, de estilos mais louro, mas existe até controle sobre isso. Mas isso não é uma coisa que reconhecimento, é apenas a síntese das faces. Mas existe um paralelo no reconhecimento. Eu acho que essa área de faces, até porque é mais ou menos fácil, porque face é muito diferente, faces frontais. Eu estou sendo até muito restrito. Faces mais ou menos frontais. É muito avançado. Eu não posso dizer que é como uma pessoa, mas tem muita coisa nisso. Mas eu não respondi a você, Roberto, eu só tentei te mostrar o que já está acontecendo hoje com esse assunto. Mas o quanto a gente sabe, o quanto não sabe, eu acho que existe essa dificuldade de você conseguir fazer a máquina que cria, que entende, mas a gente não sabe bem como entende, por que entende. Essa dificuldade, existe trabalhos nisso, mas não existe uma boa compreensão disso, saber os limites, isso não existe. Então, aí eu posso falar muito mais, mas isso é uma área fraca. Fraca quer dizer, é uma área que está começando. Eu acho que vai se entender um dia, mas tão longe. Tem trabalho para todo mundo. Eu queria só... agora. Então, não, pode. Eu só queria fazer um comentário, Roberto, se permite, porque o Davi mostrou a produção de imagem, né, de face, que é com a arquitetura GAN. Até a gente já falou sobre isso. Mas tem um problema, uma coisa é o que está acontecendo no laboratório, outra coisa é a aplicação na vida real. Né? Então, nós estamos, do ponto de vista ético, tem várias questões que acontecem pela deficiência desses sistemas que estão sendo implantados para reconhecimento facial. Entre eles, inclusive a qualidade das imagens. Né? Quando você coloca um sistema funcionando nas câmeras de vigilância, por exemplo, em Londres, que começou a utilizar, a partir de 2019, no sistema de vigilância, os sistemas de reconhecimento de face. Você está usando imagens que são captadas na rua. Então, aí, a qualidade dessas imagens e toda essa questão que o Roberto falou e que você também falou, você pega uma pessoa... uma pontezinha da pessoa, a pessoa de costa, a pessoa, uma parte, a imagem baixa de resolução, e todas essas questões da qualidade da imagem também tem uma interferência muito grande quando você traz esses sistemas para a vida real. E eles são um dos problemas assim, que acontecem do reconhecimento equivocado de pessoas, que aí tem várias implicações. Acho que queria só comentar isso, só fazer essa observação. O que está sendo estudado no laboratório tem condições de produção de qualidade do que está sendo usado, principalmente das imagens, que é muito distinto quando está sendo aplicado. Né? Então, bom, era isso que eu queria fazer esse comentário. Mas pode ir lá, Roberto, por favor. Não, um pouco você já mencionou o que eu ia falar, era apenas comentar com o Davi que o cérebro humano consegue identificar faces da mesma maneira que consegue identificar cadeiras, independente da posição da face, até um certo limite, é claro. Né? Então, se você tem face frontal, você identifica
mas você identifica também se estiver assim, se estiver assim, se estiver assim, talvez até de costas, dependendo da situação. Né? Isso se chama invariância. Eu acho que não é invariante, mas eu acho que com bom treinamento pega, vê também. Não é tão difícil fazer. Eu não sei o grau de performance, eu não tenho a estatística, mas eu acho que a técnica permite fazer isso sem problemas. De pegar... O interessante disso é que essa é uma característica também adquirida com a evolução, não é? Porque os animais também conseguem identificar os seus coespecíficos, ou predadores, ou presas, etc., de vários ângulos. É super importante isso para a sobrevivência. Agora, exatamente. Agora, o curioso é o seguinte: quando começou a emergir a escrita, né, e, consequentemente, a leitura, a área envolvida no reconhecimento dos grafemas é a mesma da área de reconhecimento das faces. E foi necessário, ou é necessário, durante a aprendizagem, a alfabetização, que o cérebro aprenda a cancelar essa invariância, porque senão ele não consegue diferenciar um P minúsculo de um Q minúsculo. Né? Então, e isso ocorreu só no hemisfério esquerdo, porque senão a gente fica desguarnecido com a face. Então, houve uma especialização cerebral de tal maneira hemisférica, né, de tal maneira que a face ficou, o reconhecimento de faces continuou invariante no lado direito, e o lado esquerdo foi invadido pelos grafemas para você perder a invariância e poder, então, diferenciar um P de um Q, e assim por diante, um B minúsculo de um D minúsculo, né? Tem vários casos assim na leitura. É bem interessante e isso é um fator, não é evolutivo isso, né? É uma coisa que você não deu tempo para a evolução entrar. Quanto tem a escrita, 2000 anos, uma coisa assim, né? É uma coisa que aconteceu recentemente, mas que o cérebro aprende sempre que a criança vai para a escola, né? Eu queria, Davi, só fazer uma observação, assim, porque esse é um ponto que o Roberto está entrando, que é uma das questões também que eu queria que vocês abordassem, que é a questão da neuroplasticidade do cérebro, né? Então, eu me lembro que quando eu fiz a live só com o Roberto, falamos sobre isso, e depois eu conversei com você, porque uma das grandes, digamos assim, barreiras para reproduzir a lógica do cérebro biológico numa máquina não teria tanto a ver com o tamanho, né, o número de neurônios, até mesmo porque a gente tem 85, 86 bilhões de neurônios, mas a gente executa várias tarefas simultaneamente, uma quantidade de tarefas descomunal. E no caso da aplicação do machine learning, hoje é para uma tarefa específica, então não precisaria desse tamanho. Mas eu me lembro que você fez observação que a barreira principal está nessa neuroplasticidade, que não há a menor chance hoje de você construir uma máquina que tenha qualquer semelhança com a neuroplasticidade, com essa plasticidade, essa capacidade de adaptação aos inputs internos do próprio cérebro e externos, né? Então, aproveita e, por favor, fala sobre isso. Tá bom, eu vou falar um pouquinho, mas para começar, eu aprendi isso com o Roberto, esse assunto específico eu aprendi na tua palestra, Roberto, e é super interessante, essa plasticidade e como você disse, é como se a evolução tivesse criado um cérebro que permite uma flexibilidade maior do que animais anteriores, para lidar com todas as dificuldades e, pelo menos, chegar num ponto mais alto, até a evolução natural produzir um cérebro melhor que saiba lidar com linguagem, ou sei lá. Mas eu não sei pensar isso muito bem, mas eu acho esses exemplos de plasticidade interessantíssimos. Eu aprendi mais jovem, não quero dizer, mas pode ser que eu tenha aprendido com o Roberto também, porque eu já foi há tanto tempo que já está na minha cabeça. Por exemplo, pessoas que perdem esse nervo, o polegar é muito importante, comparado com os outros dedos. Então, se você perde o teu nervo, é cortado o seu nervo, qualquer que seja a inflamação, não funciona, as pessoas fazem a operação de pegar o nervo, isso já há muito tempo, pegam o nervo do mindinho, que não é tão necessário, eles fazem uma operação que pegam o nervo do mindinho, transferem para o polegar, e quando você acorda depois da operação,
o teu polegar você pensa que é o mindinho, você está acostumado, é o mesmo nervo, a tua cabeça está feita para o mindinho, para fazer o que o mindinho faz. Depois, eu não sei de quanto tempo, mas é pouco tempo, você reaprende que esse é o seu polegar. E aí a parte do cérebro que estava associada ao mindinho, agora começa a ser o seu polegar. Então, isso é conhecido já de muito tempo, e o exemplo do Roberto é um nível mais sofisticado disso, de que a própria linguagem ocupa o espaço e a gente tem que reaprender. Eu acho espetacular. Essa plasticidade, e como você falou, Dora, eu acho que o problema você vai ficar falando do futuro, é muito fácil, né? Alguém falou que predict o passado já é muito difícil. E não imagina o futuro. Então, é difícil falar o que é importante no futuro, mas realmente fica a impressão que hoje as máquinas de aprendizado são todas especializadas para reconhecer fatos, reconhecer paisagens, eu estou falando de imagens, de visão, cada teoria das áreas, todos com o contexto bem definido. E eu não conheço nenhum trabalho que trabalhe com a plasticidade. Eu fiz a máquina isso e vamos fazer aquilo. Eu estou exagerando. O que as pessoas fazem, você monta uma máquina para reconhecer gato e cachorro. E a máquina tem vários layers. O que as pessoas fazem é cortar o head, a cabeça da rede, tira ela e acredita que aquela parte anterior são processamentos gerais, aí bota um novo head, que nunca foi aprendido, e agora aprende coisas novas. Isso chama Transfer Learning, né? Transfer Learning é o nome disso, Transfer Learning. Então, existe essa ideia, existe essa aplicação, mas é muito limitado. O exemplo, por exemplo, que o Roberto falou de linguagem com visão, não chega lá. São representações diferentes, domínio diferente, está longe disso. Então, eu acho que seria muito legal uma máquina que tivesse uma flexibilidade maior, aumentar a flexibilidade. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu não sei se é uma dificuldade teórica, se é mais uma engenharia. Eu não pensei muito no assunto, mas é uma limitação. Eu estou com vocês dois. Não adicionei nada, não falei nada. Falei algumas coisinhas, mas não muda o que vocês estão falando. É um assunto interessante, importante. Infelizmente, a gente tem um tempo. Não, para mim é a glória esse encontro, como eu disse no início. Para mim é a glória estar com o Roberto aqui. Eu ficaria assim, horas e horas e horas, porque. Mas a gente sempre tenta preservar o momento de que as pessoas podem fazer perguntas, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês que tem um pouco a ver com filosofia, mas é importante, porque na discussão, principalmente na área de ciências humanas e sociais, em relação à inteligência artificial, que é a questão da consciência e intencionalidade, né? No livro, que claro, é best-seller mundial do Harari, o Homo Deus, ele define em algum momento, não me lembro, acho que é capítulo 6, não vem ao caso, em algum momento ele faz uma definição que, do meu ponto de vista, é uma definição arbitrária, né? Ele define lá que a inteligência está dividida em duas, a inteligência consciente e a inteligência não consciente. E aí ele diz que a barreira, na opinião dele, pelo menos expressa no livro, a máquina, né, a inteligência na máquina, ela nunca vai chegar a ser a inteligência do humano, o nível da inteligência humana, porque ela vai ser sempre uma inteligência não consciente. Bom, aí eu tenho várias questões. Primeiro, porque a própria definição do que é inteligente não é uma coisa absolutamente simples, muito pelo contrário. Tem milhões de formas de você definir. Mas, para mim, o que me chama mais atenção, por isso que eu acho que é uma definição arbitrária dele, ele definiu lá, mas porque o que é consciência? Né? Eu me lembro, no primeiro evento que eu fui internacional de inteligência artificial, em setembro de 2016, em Nova York, que o Davi me recomendou, eram 2 dias com só inteligência artificial e ética. E grandes pensadores, e tanto estava lá do Yann LeCun ao Nick Bostrom, né? Estava lá, assim, em conjunto,
E, no meio, tinha uma discussão sobre alguns defendendo a questão da consciência, que tinha que trazer consciência para as máquinas, que as máquinas tinham que ficar conscientes. Aí, lá, na sua autoridade de prêmio Nobel, e o Daniel Kahneman estava lá, aos 83 anos na época, e prêmio Nobel, de repente ele começou a falar irritado e dizendo assim: eu não entendo o que vocês estão falando. Eu estudo, desde que a minha formação em psicologia, eu estudo desde jovem o que é o cérebro, o que é o pensamento, consciência. Até hoje eu não sei o que é isso. Como é que vocês estão dizendo que vai ter uma máquina consciente? Como é que vai botar consciência dentro da máquina? Eu achei fantástico. Eu não me levantei e aplaudi porque pegava mal. Então, um pouco... E tem muita essa discussão na área de ciências sociais, né? A consciência, então, o que é consciência? Então, trazer consciência para as máquinas. Eu queria, por favor, que vocês dois comentassem um pouco sobre isso. Quem quiser começar, pode estar à vontade. Quem começa? Eu posso começar. Olha, consciência e inteligência são os conceitos mais difíceis, talvez, da neurociência, ou se você quiser ampliar mais da filosofia, talvez, de uma maneira geral. Você começa que você não consegue definir muito bem o que é inteligência. Tem definições de todos os tipos. Tem tipos de inteligência, tem classificações de inteligência, tem definições mais simples. Por exemplo, uma que eu gosto muito é a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. A inteligência fluida é a inteligência dos jovens. Eles, com poucos dados, eles são capazes de conectar as coisas e chegar a conclusões de uma maneira mais rápida. Isso, na minha idade, já diminui essa capacidade. Mas eu tenho a inteligência cristalizada, porque eu tenho um acervo de conhecimentos que eu reuni apenas porque eu fiquei velho e que eu posso trabalhar com elas, com esse acervo, mais do que os jovens. Então, essa é uma das definições mais simples, mas eu acho que é muito operacional de inteligência. Se você for para a consciência, a coisa fica muito pior, muito mais difícil, porque consciência se mistura, por exemplo, com a autoconsciência, a consciência do seu próprio raciocínio, da sua própria memória, das suas próprias emoções. E aí todos os aspectos que envolvem a mente humana estão dentro, né? Então, por exemplo, a emoção nos leva a atos e pensamentos que a gente diz que são inconscientes, mas elas fazem parte da nossa consciência. Mas elas são inconscientes porque você considerou consciência como algo racional. Então, eu faço uma maluquice qualquer, movido pela paixão, pela emoção, pelo impulso. A minha razão falhou, entre aspas. Mas isso não quer dizer que a minha consciência tenha falhado, porque a emoção faz parte da consciência. Então, como é que a gente passa isso para uma máquina é realmente muito complicado, porque a gente nem consegue definir para nós próprios esses conceitos, quanto mais a gente transformar isso num algoritmo, que a gente precisa de um grau de precisão mínimo para que a coisa funcione numa máquina. Então, isso aí, para mim, é uma nuvem de obscuridade que eu tenho muita dificuldade de ultrapassar. Eu sou igual ao Roberto. Posso falar? Eu sou igual ao Roberto, vou falar de outras coisas, e como esse prêmio Nobel que você referiu. Para começar, eu vou esculhambar um pouco. Eu acho que tem muita gente que é muito conhecida, como você falou, grandes pensadores, incluindo o senhor Harari, que eu acho que o senhor Harari está no business de vender livros, né? E as pessoas que são famosas, o Yann LeCun não, o Yann LeCun é porque ele é chamado, eu conheço ele bem, mas os outros, eles querem ficar falando essas coisas, porque é o que eles fazem da vida, ficar falando disso. Então, tudo bem, respeito, cada um faz o que quer fazer, mas alguém ter a pretensão de entender o que é consciência, eu acho ridículo, para começar. Segundo, eu tenho a pergunta que eu faria para qualquer um, é a seguinte: você tem a tua definição de consciência? Tenho, blá, 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 blá. Então me responde o seguinte:
a consciência é localizada no cérebro ou ela é um comportamento global? Eu acho que ninguém vai responder. Para começar, se responder, amanhã a gente vai saber se está certo ou errado, porque algum dia esse assunto vai ser melhor entendido. Então o cara vai ficar lembrado como que errou, né? 50% de chance. E a segunda coisa é que, se olhar a história da ciência, há muito tempo atrás não se sabia, não se conhecia o coração. O coração a gente sabe que é um órgão vital, né, importantíssimo para nós. Já existia a suspeita que talvez tivesse algo que fizesse isso. Não se sabia se era localizado ou se era descentralizado. E alguma hora a ciência chegou lá e falou, tem o coração, é assim. E aí é história. Mas conseguiu-se entender que é coração. Então, esse assunto de consciência, para mim, tem uma cara de coração, não porque o futuro vai ser o mesmo, mas porque eu acho que todo mundo fica falando sem saber do que está falando. Alguma hora, a gente sente que tem um assunto que, como os exemplos que o Roberto deu, a gente pode dar exemplos de coisas. Eu, quando estou dormindo, eu acho que eu estou inconsciente. Eu, quando estou aqui, eu estou falando com você. Tem um assunto, tem muitos pensadores que eu acho interessantes, tem questões interessantes, mas longe, mas muito longe de alguém que vem com a pretensão de ficar dizendo em consciência, utilizar esse conceito para chegar a outros conceitos. É como se estivesse montando um castelo de areia. Eu acho que é tudo destrói na hora. Minha opinião. Eu acho horrível as pessoas que têm essa pretensão de ficar falando de consciência. Eu acho horrível. Então, desculpa ser muito negativo, mas eu acho que é na linha da picaretagem. Mas não estou chamando esse aí de picaretagem, não. Mas é uma linha, é fácil chegar ali. Porque a pessoa não realiza que ciência, você tem que entender o que está fazendo. Não pode só, não é só um papo, né? Roberto está aqui com mau humor, mas ele, quando trabalha mesmo. Muita coisa. Eu não acredito que um cara de consciência fica lá, estou estudando a consciência. Eu não acredito, eu acho que eu não vou nada. Como que eu vou fazer uma frase diferente amanhã? Eu não acho que ninguém estudando isso. Tem uns filósofos que pensam, e eu não quero nem citar para não entrar em confusão, mas é muito pouco o que tem de compreensão, muito, muito pouco. Eu acho que é muito mais como o início de quando se achava que existia um órgão vital. É quando se achava, a ideia de um coração já existia antes da gente saber. Se olhar o passado, está lá no início. Quer dizer, pode ser que amanhã alguém venha com uma descoberta sensacional. Eu também não tenho bola de cristal. Mas hoje, pode jogar 99% no lixo. Desculpa falar tão claro. Desculpa, acho que eu fui muito negativo, mas alguém tem que ser. Ok. Roberto, quer falar? Não, eu posso fazer uma correlação, usando a comparação do Davi entre o coração e o cérebro, né? O coração, ele é um órgão definível, quantificável, né? Hoje a gente sabe. Hoje, claro, né? Então, à luz dos dados de hoje, a gente sabe definir exatamente o que o coração faz, como faz, que limite tem, o que não faz, exatamente. Então, ele está dominado, está controlado. Quer dizer, claro que há muita pesquisa em coração, muita coisa para descobrir ainda, mas, assim, de um modo geral, se você falar na função do coração, você consegue delimitar. No caso do cérebro, e a sua propriedade fundamental, no caso do cérebro humano, que é a consciência, a tal da consciência, não é assim. Porque a consciência é como um limite matemático, você nunca chega nela, ela é tão complexa, ela é tão inesperada que você chega perto, mas nunca chega lá. Entende? Por quê? Por que eu acho que isso é assim? Justamente pela neuroplasticidade. Quer dizer, ela é mutável segundo a segundo, minuto a minuto. Então, ela é sempre inesperada. A consciência, as propriedades mentais, se você pegar assim no global, elas são sempre inesperadas, porque elas estão sujeitas a essa propriedade intrínseca do cérebro, que é mudar a todo momento, a todo segundo. Eu estava lendo um trabalho essa semana de um tipo de plasticidade que eles descobriram na fibra nervosa. Você pegar uma fibra nervosa, ela tem uma cobertura isolante, né, que tem várias funções. Uma é
manter a informação, o fluxo de informação dentro da fibra até chegar à sinapse na ponta. E a outra função é aumentar a velocidade de transmissão dessa informação dos impulsos nervosos. Bom, esse artigo que eu estava lendo, o cara descobriu que essa cobertura isolante é plástica. Então, cada neurônio pode regular a velocidade de transmissão da informação que ele veicula. Entende? Então, ele não só veicula uma informação codificada, e é um código digital, porque o impulso nervoso é tudo ou nada, né? É 0 ou 1, como você pode modular a velocidade com que você transmite essa informação, torná-la mais lenta e modular analogicamente. Um código digital modulado, a sua velocidade é modulada analogicamente. Cada neurônio. Então, como a Dora falou, são 86 bilhões, você imagina, isso vai lá para os trilhões de possibilidades, sei lá, um número incalculável, né? Então, eu acho que o que muda tudo, no caso, na diferença entre um órgão como o coração e um órgão como o cérebro, é que a evolução tornou o cérebro um órgão plástico, quer dizer, ele é altamente mutável a todo minuto. O meu cérebro, no começo dessa mesa redonda, desse debate, era ele no final vai ser outro diferente, porque ele incorporou coisas, perdeu outras, atrapalhou outras, misturou outras, aconteceu uma opção de apagou outras, exatamente. Então, por isso a consciência é muito difícil de definir, né? Diferente do coração, como você disse. Eu fui negativo, mas eu também não. Eu sou aberto, eu acho legal as pessoas pensarem e falarem. Eu acho ruim assumir que é entendido. Isso que me incomoda mais. Apresentar como se pudesse usar esses conceitos para montar ideias em cima, quando a ideia básica não está. Então, como o Daniel que estava citando, incomoda ele. Eu conheço o trabalho dele como psicólogo, ele, a esposa dele. A esposa dele é uma pessoa ela já faleceu. O Daniel Kahneman, que o Davi está falando. O Daniel Kahneman. E a esposa dele, que já faleceu, era uma grande estudiosa da psicofísica de visão. Então, eles dois são casais conhecidos por essa área de estudar o pensamento por anos. E eu entendo, incomoda ele vir pessoas cagando regra, falando que já sabe tudo isso. Eu quero saber, não conseguiu pensar nos assuntos. Então, quando o Roberto fala, ele está pensando em coisas. Eu não quero sugerir que ninguém deve pensar. Desculpa, se eu passei essa ideia, eu acho legal pensar. Eu só acho muito ruim assumir que está entendido e montar ideias em cima disso sem refletir um pouco mais. E como diz o caso do coração, quando não se sabia se era uma coisa centralizada num lugar ou se era descentralizado. Estava no corpo inteiro. Se era uma coisa que estava no corpo inteiro, distribuído, ou se era um lugar que tinha essas funções, algumas das funções... E era a sede da mente, na época. Exatamente. Achava-se que era tudo... A sede da consciência. Exatamente. Era a sede de tudo. Então, aí descobriu que o coração é isso, mas não é aquilo. Mas a consciência está um passo atrás do que estava. Como o Roberto falou, provavelmente, pela conversa do Roberto, faz sugerir de que não deve estar em um lugarzinho a consciência, não deve ser aqui está a consciência das pessoas, mas também não temos certeza. Pode ser que seja distribuído. É um assunto... a gente sabe que é um assunto, não estou querendo desmerecer o assunto, mas pretender que se sabe, eu acho fim da picada. Fim da picada é bem uma expressão que você não deve usar nesses mais de 40 anos nos Estados Unidos. Você está aproveitando para usar essas expressões. Bom, gente, eu vou passar para... a gente está chegando ao final, assim, eu queria dar a oportunidade das perguntas, né? Tem várias perguntas, claro, porque é um assunto super instigante, e eu queria colocar... O Roberto saiu ou não? Oi? Alguém fala para mim? Mas assim que ele voltar, a gente vai subir novamente. Ele saiu? Podemos dar continuidade, mas assim que ele retornar... Tá legal. Então, vamos colocar, por favor, as perguntas,
E... Então, não sei, alguma coisa aconteceu com o Roberto. Caiu, deve ter caído a internet. Deve ter caído a internet. Bom, vamos esperar, vamos ver. Então, vamos lá, Davi. Então, as perguntas para você. Da Marcela Schneider. Será que a máquina vai conseguir replicar o aspecto não linear do processamento das informações que a percepção faz? A primeira resposta, eu acho que sim, mas a resposta é sim pelo seguinte, porque o que é percepção? É uma máquina que recebe informação, como uma câmera, como uma máquina recebe informação, e a gente tem neurônios que processam, não tem nada de fora. Assumindo que não tem nada de fora funcionando, é uma máquina, então não tem por que uma máquina não funcionar. Sobre a questão de ser não linear ou linear, eu acho que deve querer dizer de uma maneira geral o que é não linear e linear, porque essas máquinas que se criam, no sentido técnico, elas são completamente não lineares. As máquinas são leis, a questão da não linearidade na construção de máquinas é fundamental. Mas eu acho que talvez você, Marcela, queira dizer não linear no sentido mais subjetivo de que a percepção faz coisas incríveis. Mas eu não vejo por que, assumindo que tudo que a percepção faz é um processamento de neurônios, por que uma máquina que também está processando não poderia? Porque, no final, a informação sendo processada. Por que não? Eu não vejo nenhuma razão para ter um limite, a não ser que traga o conceito de tem algo fora dessa máquina que ninguém sabe o que é, que ajuda, dá uma ajudazinha na percepção. Chegar lá e falar, não é só isso que a máquina faz, tem mais uma... Eu vou botar um pouquinho de pimenta aqui, vindo do céu, que aí você vai... Aí tem que acreditar nisso para achar que não vai poder. Se você não colocar essa variável de fora, não tem por que não, é o que eu diria. Uma outra pergunta, por favor. Obrigada, Davi. Oi, Roberto voltou. Voltei, desculpe, a minha internet aqui da UFRJ caiu, eu tive que botar meu modem da Claro. Imaginei. Camila Cruz, máquinas podem sentir cheiro? Como pensar no sistema com essa capacidade de percepção e interpretação subjetiva presente nos humanos e animais não humanos? É cheiro, no caso de cheiro... Olfato é o sensor mais antigo nosso, se eu não me engano. O Roberto pode me confirmar. É que são milhares de sensores. No caso da visão, a gente tem RGB, vermelho, verde e azul, sei lá. São os sensores, são 3 distribuídos. Os sensores de olfato são milhares, cada um diferente. É quase que um sistema de memória. Cada cheiro diferente é uma memória diferente. Vai lá. Então, é muito antigo. Então, esses sensores pode-se fazer sistemas químicos. O que é um sensor? É um processo físico, moléculas que correspondem a cheiros diferentes, e tem os sensores que distinguem cada molécula. Então, desde que você tenha um sistema físico de distinguir moléculas fisicamente, você já constrói um sistema de cheiro. Até, de certo modo, é mais fácil, porque o trabalho é todo em criar os sensores, não é tanto na percepção. Também tem um lado da integração, mas o trabalho é muito mais de criar sensores físicos. Então, eu acho que poderia ter essa capacidade. Quanto à interpretação subjetiva, o que a gente diz ser subjetivo é que nós não sabemos como nós fazemos. O que a gente chama de subjetivo, eu não sei como eu sinto o cheiro do que eu sinto. Eu sinto. Mas eu não saber, mas tem uma máquina atrás que está lá processando. Se a gente faz uma outra máquina feita de neurônios que processam, eu não vejo por que ter esse limite. Eu não vejo limite nisso. É um problema, na minha opinião, bem definido, que pode ser feito. Eu acho que sim. Não sei o que o Roberto acha. Acho que é uma coisa que o Roberto pode também comentar. Ele entende tão bem quanto eu. Melhor do que eu. O olfato é um sistema sensorial muito diferente da visão, né, como o Davi já comentou, porque ele envolve uma quantidade enorme de genes, né? Então, esse foi o prêmio Nobel da Linda Buck, né, de, sei lá, 2000 não me lembro o ano,
em que ela descobriu os principais genes olfatórios. E os seres humanos, se não me engano, têm 400 genes ativos para gerar receptores, que são proteínas que reconhecem as moléculas que geram cheiro, né? Os chamados olfatantes, né? Agora, o problema é que isso depois é combinado no cérebro, né? Então, você reconhece, vamos dizer, 400, só para usar um número redondo, né? E depois você tem que misturar tudo isso para isso gerar o cheiro de bobó de camarão, de feijoada. Não fala isso, não. Eu estou longe, isso não vai, isso é covardia. Eu estou longe, eu não posso. Mas você lembra na sua memória, tá vendo? Por isso que você reclama. E dá vontade. Então, aí esse lado subjetivo, Camila, eu acho que é muito semelhante, o processamento é semelhante aos outros sentidos. É tão subjetivo você interpretar o cheiro de um bobó de camarão quanto você diferenciar uma poltrona de uma cadeira, como o Davi estava mencionando, ou uma face afetiva, alegre ou triste. Eu escrevi um artigo que vai sair amanhã no Globo, comentando sobre a afetividade, né? A percepção do estresse do outro, né? E a função que tem o afago digamos, na diminuição do estresse da outra pessoa. Então, nos modelos animais em que se estuda isso, a transmissão é pelo olfato. Então, um animal que está estressado, ele gera cheiros que são percebidos como estresse pelos seus coespecíficos. E no caso dos ratinhos, isso existe em ratos, em pássaros, em primatas, uma série de animais. Eles têm ações de mitigar o estresse do seu coleguinha do lado, não é? E no caso humano, claro, não é mediado pelo olfato, mas existem cheiros que são emitidos nas situações de estresse nos seres humanos. Só que o outro que está do lado não percebe dessa maneira, né? Mas a gente tem uma série de cheiros, né? Por exemplo, que a gente fala de suor frio, né? Suor frio é um suor emocional. Ele tem uma característica molecular, química e olfativa diferente do suor do cansaço, do exercício físico. Então, assim, em princípio, eu concordo com o Davi. As máquinas, você pode gerar máquinas que sintam cheiros. Você precisa ter sensores capazes de perceber aquelas diferentes moléculas, mas não acho que isso seja um problema muito sério. E o problema subjetivo é igual aos demais, como a gente já discutiu. Uma face sorridente, uma face triste, uma face... E assim também com os cheiros, né? E no caso do aprendizado, as pessoas apontam. Essa é uma fase sorridente, alguém chega e diz, isso é uma fase sorridente, isso é uma fase triste. E a máquina tem que aprender a partir dessa supervisão. E no caso do cheiro, esse cheiro é esse cheiro é aquele, e a subjetividade é naturalmente criada, como é no caso da visão. Você tem que rotular os dados. Tem que dar label. Alguém tem que ensinar o que é uma face triste e o que não é, sem saber. Não tem o label, né? O termo é o label, botar o label, rotular. Alguém tem que. Isso. Vamos passar para uma outra pergunta, por favor. Marcel Morimoto. O neurocientista Anit Self afirma que alucinamos o tempo todo e, quando concordamos, nós chamamos isso de realidade. Poderia esclarecer melhor essa relação entre realidade, consciência e alucinação? Eita, essa é difícil, hein? Tá boa essa. Roberto, eu acho que a gente alucina no sentido que tudo que a produção do pensamento é uma alucinação, a gente sabe lá o que está sendo produzido aqui, né? E eu não sei o que é consciência, mas a alucinação, eu acho que quer dizer, nós estamos produzindo, a gente sonha, imagina coisas, e a nossa produção aqui... eu tenho a impressão que o Marcel usou a palavra alucinação num sentido metafórico, né? Porque
A alucinação, ela é definida pelos psiquiatras, né? É algo que é percebido, mas que não existe, né? Agora, como metáfora, isso pode ser interessante, porque a gente está tentando se aproximar de uma realidade que a gente não consegue nunca chegar nela, como a gente estava falando da consciência, né? Então, nesse sentido, nós alucinamos o tempo todo, mas é diferente do sentido dado pelos psiquiatras, que se referem à alucinação para uma categoria de pessoas que têm uma propriedade de gerar sensações, percepções, etc., que não tem correspondência real no mundo físico, né? E que provavelmente são problemas nessa estrutura dos neurônios que estão agindo com algum tipo de não sei se é defeito a palavra, mas de não funcionando como foi feito. Alguma coisa distoante da maioria de nós, né? É um pouco mais distoante do que... concordo. Vamos lá, para outra pergunta. Vamos aproveitar ao máximo eles dois. Conceição Hillerchen. Bom dia. Acho que o ver está relacionado com a semiose, que acredito ser própria do ser humano. Então, a IA seria capaz de dar sentidos aos objetos, situações? Bom, eu não sei responder porque eu não sei o que é semiose. Mas dá sentido aos objetos, situações, dá sentidos. Semiose eu acho que deve ter a ver com semiótica, né? É que você dá sentido a... São símbolos, né? Isso, símbolos dos símbolos, isso. Símbolos aos conceitos. Eu acho que provavelmente sim, a se entender melhor. Eu no início comentei sobre níveis de representação, do que é entender alguma coisa. Então, reconhecer os objetos, será que existe dentro da máquina essa abstração do que são os objetos? E essas coisas ninguém ainda entendeu de maneira pragmática, mas, por outro lado, não tem nenhuma razão para que esses conceitos não possam ser aprendidos. Se eles fazem sentido, não existe. Mas daí eu sei, vou fazer assim, assado, eu consigo produzir isso. Isso eu não acredito que tenha. Então, estamos longe, eu acho, de fazer essa construção, mas eu acho que não tem por que não chegar lá, mas nós estamos lá, com certeza. Esses níveis de abstração, nós estamos lá. Eu acho a ideia pelo menos de semiótica, de simbologias, como um estudo da representação dos objetos muito interessante, mas não estamos, assim, ainda é um campo distinto da praticidade hoje. Não foi ainda, mas eu não vejo porque um dia não vai se entender melhor isso. Talvez hoje, se alguém estiver estudando, mas tanto quanto eu saiba, eu não tenho um estudo disso, mas não tem por que não poder virar um estudo, vir a ser. É o que eu acho. Eu posso fazer um comentário? A pergunta da Conceição é interessante, porque nessa última parte que fala em dar sentidos aos objetos e às situações, né? Então, existe um teste em neuropsicologia ou em psicologia cognitiva, que é um teste de criatividade, em que você avalia quanto que uma pessoa pode inventar usos diferentes para objetos conhecidos. Por exemplo, e aí você pode graduar o grau de criatividade dessa pessoa. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa que uso você daria para essa garrafa, uma garrafa vazia, a maioria das pessoas vai dizer, eu vou guardar água, vou guardar leite, enfim. Agora, uma outra pessoa pode dizer assim, não, eu vou plantar uma trepadeira ali dentro para decorar a minha casa. Ou então vou botar uma cúpula e vou transformar ela num abajur. Né? Então, isso significa que o sentido que essas diferentes pessoas deram aos objetos depende da sua criatividade. E é uma pergunta interessante saber se uma máquina pode conseguir isso. Não é? Quer dizer, será que ela pode, se você ensinar ela que uma garrafa serve para armazenar líquido, será que ela pode inventar que uma garrafa serve para colocar dentro desse líquido uma planta? Então, essa é uma pergunta... Perfeito. Por exemplo,
A gente pode conversar. Por exemplo, uma coisa um pouco parecida com isso que se pensa em ciência é, digamos que eu quero ensinar a máquina a aprender a lei da gravidade. Então, nós aprendemos, a lei da gravidade é que você bota um objeto, a Terra atrai, e aí atrai com uma certa proporção, uma fórmula 1/r², e você pega um objeto e cai. Se não tiver ar, se for num vácuo, a gente sabe exatamente como que cai. Sabe toda a fórmula, sabe tudo. Predict em cada momento onde vai estar essa bolinha. Isso a gente sabe, nós humanos. Se eu fosse uma máquina, eu daria imagens de uma bola caindo, várias imagens, e eu tentaria descobrir qual é a fórmula que predict aonde a bola vai estar no próximo momento. E já se fez estudo. E funciona muito bem. Então, uma máquina, se você der muitos exemplos da bolinha caindo, seguindo a lei da gravidade, você simula a lei da gravidade, dá os exemplos, a imagem não sabe da simulação, a imagem só captura o acontecimento e ela aprende a fazer predictions, muito bem. Mas ela não aprende a lei da gravidade, ela não consegue aprender a abstração daquela fórmula simplificada que é a lei da gravidade. Agora, aí vem a pergunta, mas vai poder aprender um dia? Ou a pergunta do Roberto, maior do que o que eu falei, vai poder ser criativo? Ou a pergunta da convenção, toda a generalidade que a gente trabalha. Eu não vejo porquê, eu não vejo um limite teórico, mas estamos longe disso. A máquina não consegue nem fazer as transferências que você perguntou antes, Roberto. Então, eu acho que é um pouco assim, é um pouco maldade tentar dizer que a máquina não pode, porque hoje a máquina não pode, porque hoje a máquina, vou repetir, o computador tem 70 anos. 70 anos não é nada na história da ciência. A existência de um computador, não de artificial intelligence, essas ideias de deep learning têm... as ideias existem há mais tempo, mas funcionando há 15 anos, nem isso. 9 anos. 2012 é o paper que mudou as coisas. Então, a gente está muito cedo para chegar. Então, eu acho, por exemplo, se tiver uma pessoa de semiótica que quer trabalhar em deep learning, que tem um skill, vai descobrir coisa legal, eu não tenho a menor dúvida. Ou alguém tem que procurar com as questões do Roberto, de transferir as ideias, vai ter coisa legal, tem um espaço gigante para se trabalhar. Mas eu gostaria de acreditar que é o futuro do IA, mas não é o presente. Mas eu não vejo isso como não é possível. Eu não leio isso, porque para mim tudo é possível, porque a máquina, existe um princípio básico que é o computador é uma Turing Machine. Turing Machine é uma máquina que pode computar tudo que pode ser computado. Nem tudo pode ser computado, mas tudo que pode ser computado, a Turing Machine computa tudo que pode ser computado. Os computadores são Turing Machines. As redes neuronais são Turing Machines. Isso é demonstração formal. Isso quer dizer que elas podem calcular qualquer função. Você dá um input, elas podem calcular qualquer função que exista, de um input para o output. O Roberto, podia colocar o problema do Roberto, ou da Conceição, assim, input, garrafa, output, botar umas plantas, botar água, botar milho. Se a máquina for uma capacidade infinita, existe um sistema de pesos, de uns parâmetros, que vão fazer a máquina que funcione isso, teoricamente falando. Ela pode fazer tudo. Mas aí, Davi, você deu as cartas para a máquina. Você disse, ela não é criativa. Você que foi criativo e passou todas as cartas para ela. Não, mas eu não dei as cartas. Saber se ela é capaz de encontrar uma solução completamente inusitada e perfeito. Não, eu entendi. Eu só quis dizer que essa máquina, ela é capaz de computar tudo. Ela é capaz de criar coisas novas. Ela tem essa capacidade. Ela pode aprender a ser criativa. Vou dar um exemplo. Ser criativo é produzir uma função que vai da garrafa para a água. Como que a gente produz essa função, como descobrir essa função, como remanejar para descobrir a função, é a questão que vocês estão levantando. Como que a gente vai remanejar esses parâmetros para descobrir funções, explorar o espaço das possibilidades que existem, explorar o espaço. Eu acho que é possível. Mas eu não sei como fazer hoje, mas eu não vejo por que não vai se poder fazer.
Eu não vejo um limite intrínseco. Eu queria aproveitar, porque é um ponto muito importante essa discussão também sobre a questão da criatividade, né? Não só na área de arte, a criatividade na área da inteligência artificial. Na área de arte tem muito essa discussão, mas eu queria pegar um exemplo. Você considera, porque é sempre dado como um exemplo de criatividade, é o fato de que no memorável jogo Go, do AlphaGo, que ele, né, o Lee Elton mesmo falou que o sistema do AlphaGo produziu jogadas que nenhum ser humano tinha feito antes no jogo Go. E aí, esse é um exemplo sempre usado, que não, a inteligência artificial já é criativa. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que é o ponto do Roberto. O que o Roberto chama de criatividade, eu acho que a Conceição também, a máquina Go já está feita. O fato de ela descobrir jogadas que as pessoas não conhecem é porque ela tem mais capacidade. Então, eu não vejo isso como criatividade. Ela apenas tem mais capacidade de ver mais longe do que um jogador, então ele vê coisas que outros não veem. Mas o jogo está definido. Como o Roberto disse, as cartas estão dadas. Então, eu não vejo isso como criatividade no sentido do que o Roberto e a Conceição estão perguntando. O que eles estão perguntando é: você faz uma máquina e você quer modificar a máquina. A máquina não é mesmo, para explorar coisas que ela não foi feita para fazer. Então é o cara que joga Go e quer mudar o jogo, fazer alguma coisa. Então você está tentando modificar a máquina, os parâmetros, para explorar coisas novas. E eu acho que isso é possível, mas eu não sou um estudioso disso. Eu acho que é um assunto bacana de estudar, mas o meu ponto que eu estou fazendo é que eu acho que, no final, como nós somos uma máquina, nós somos um Turing Machine, se eu não botar nenhuma pimentinha que vem de fora da nossa cabeça, será que essa máquina que funciona, é uma máquina que funciona, que processa informação de um modo. Então, eu não tenho por que achar que uma outra máquina não pode fazer, só porque ela não é feita de neurônios, ela é feita de silício. É do hardware. Uma máquina de cálculo, uma calculadora que faz conta tão bem quanto a gente. Não tem por que achar que, porque ela é feita de silício, ela não pode produzir o que nós podemos produzir. Eu acho, eu vou ser um pouco provocateur, eu acho que nós somos sempre seres humanos. E nós, como seres humanos, sempre queremos achar que nós somos especiais. Isso é a história da humanidade versus ciência. O Copérnico, o outro lá já morreu na fogueira, o Bruno morreu na fogueira porque a gente não é o centro do universo, é o Sol. O Darwin o Darwin é uma pessoa religiosa, demorou a publicar porque ele não queria acreditar no que ele estava fazendo, foi meio forçado a publicar porque o outro estava fazendo, e veio um bispo dizer para ele que se o Darwin é filho de macaco, ele, bispo, não é. Então, foi atacado na televisão. O Darwin foi atacado na televisão porque veio dizer que o homem é o fruto da natureza. Ninguém gosta de ser deslocado do centro. Nós somos o centro, nós somos os que somos os sensíveis, os seres humanos, os humanistas, somos sempre nós. É tudo sempre, nós somos o máximo. E eu acho que não tem nenhuma evidência para dizer que uma máquina de silício não possa fazer tudo isso. Não tem nada para dizer, a não ser que traga ideias do além. Então, essa a minha visão é que, infelizmente, é a condição humana a gente querer se defender. Não tira meu espaço, não vem tirar meu espaço. Nós somos muito especiais. Não venha tirar meu espaço. As máquinas estão vindo aqui para tirar meu espaço. Eu não aceito. Eu tô até do lado do ser humano, porque eu sou tenho filhos, quero meus filhos bem. Me preocupam essas questões. Mas, cientificamente, eu acho que a nossa reação social, humana, de não me desloque, não me tire do meu centro. É o que eu acho. O fundo cientificamente, não tem por que um dia não chegar nisso. É a minha opinião. Pode me crucificar, mas é o que eu acho. Certíssimo. Vamos pegar mais a última pergunta. Pessoal, põe aí. Infelizmente, o tempo já até passou. É do André Cruz. O uso da computação quântica para desenvolvimento de algoritmos de IA
pelo seu processamento paralelo, vai viabilizar o avanço na análise de plasticidade e transfer learning? Bom, eu posso falar, eu por acaso, eu venho da física, eu estou trabalhando em Quantum Computing, em Quantum Theory, então eu tenho interesse nessa área, não tanto em Quantum Computers, mas na questão de Quantum Information. Me interessa como curiosidade. Eu acho que Quantum Information de novo, quando eu falei que computadores podem fazer tudo que pode ser computado, inclui o que pode ser computado por um Quantum Computer. Quando eu não falei, mas eu tinha isso na minha cabeça. Então, se vai, o Quantum Computers, quando vier, já existem algumas coisas, mas quando vier mesmo, eu acho que eles vão poder fazer coisas muito mais processamento em paralelo, como foi dito. Hoje já existe processamento paralelo, os GPUs estão aí, é tudo processamento paralelo, mas não tem a paralelização que você encontra em Quantum Computers. Então, o poder do Quantum Computers é muito grande quando puder ser eficiente, ainda não é. Então, eu acho que vai ser muito legal. Agora, mudar conceitualmente alguma coisa, eu não vejo. Eu não vejo nenhuma... Eu não vejo não quer dizer que não é não. É que eu não vejo, mas eu tenho interesse nesse assunto. Eu já vi muita gente falando de quantum consciousness. O mesmo Penrose, que eu tenho o maior respeito, quando fala disso, dá vontade de rir. Se desculpem falar. O cara é espetacular, mas não para esses assuntos. Não tem nenhuma evidência. Pode ser, alguma coisa apareça, é legal. Então, desculpa responder, eu não sei o senhor Cruz, eu acho que é legal esse assunto, ficar aberto, mas não tem nenhuma evidência de nada fundamentalmente diferente. Não tem nenhuma evidência, nada vai mudar, a não ser melhor, mais power. Mais power, não quer dizer muita coisa em termos filosóficos. Vocês dois têm condições de mais uma pergunta? É o Roberto que manda, eu sigo o Roberto. Sim, sim. Então vamos Tem lá. alguns minutos. Então vamos lá, mais uma, por favor. Não entendi a pergunta, não. Eu também não. Visagismo, imagem real assimétrica versus adaptações HOF e a nova imagem. Eu também não conheço. HOF quer dizer alguma coisa que eu acho que eu sei, mas eu não estou lembrando. O que é Half Transform? Não é Half Transform, não. Alguma coisa. Focal. Robson, você pode... Entra aí, ó. Olha o Robson aí. Olá. O assunto a imagem do professor Roberto, do professor Davi aí, passa por procedimentos orofaciais, adaptações, correções, aplicação de botox e tudo mais. A inteligência artificial vai identificar esta face, mesmo com algumas adaptações, ou seja, rejuvenescimentos. A inteligência artificial faz isso porque a parte neural, quando eu encontro uma pessoa que passou por esses procedimentos, às vezes eu tenho dúvida se é ela mesma. Nossa, é você mesmo? Né? A inteligência artificial é capaz de identificar como o celular capta a imagem para abrir, por exemplo, e funcionar sem um código de acesso? Mesmo se a pessoa tenha passado por um processo radical de plástica, né? Sim. É isso que é a sua pergunta. A pessoa fez plástica, botou vários botox, botou várias, se a rede neural consegue identificar. Se eu falar alguma coisa, eu acho que a rede neural não é diferente, é uma máquina que nem a pessoa. Se a pessoa está sendo enganada pela mudança, por que a rede neural não seria enganada? Não vejo por que não. Agora, pode ser que você produza uma rede neural que é treinada em botox, para ver que a pessoa mudou. Aí você tira muita foto de gente sem e com botox, compara e vê se a rede neural aprende. Pode ser que ela seja melhor que uma pessoa, porque ela é treinada só para isso. É como pegar uma pessoa jovem e você vai virar um segurança de botox. Você vai olhar todo dia foto de gente. Lá em Las Vegas, tem gente que é treinada em reconhecer face. Tem um matemático espetacular que enganava o jogo de blackjack. Né? Ele contava tudo. Ele sabia até contar quando você joga um dado. Ele calculava quantas rodadas vai dar, o efeito do ar-condicionado
e aonde o dado vai cair. Ele ganhava com frequência. Aí pegaram esse cara. Então, em todos os hotéis de Las Vegas, ele botava bigode, botava barba, pegavam ele. Eu vi palestra dele aqui porque ele é um matemático espetacular, de primeiro nível. E ele fazia isso de brincadeira, não estava nem... Mas meu ponto é, aqueles caras de Las Vegas, eles reconheciam ele falavam, eu ia de chapéu, pegavam eles de qualquer jeito. E eu não reconheceria. Então, se botar um cara treinado para isso, vai, senão, não. Meu ponto é, eu não vejo diferença no AI da máquina. Não sei, o Roberto, não sei se eu respondi direito. Roberto, o que você acha? Não, eu acho que eu não, também tenho essa pergunta na cabeça. Eu não sei se a máquina consegue fazer deduções para reconhecer uma pessoa, uma face de uma pessoa, como o cérebro consegue. Por exemplo, você, para reconhecer a face de uma pessoa, você não tem na sua frente um retrato, uma foto só. Você tem uma pessoa real. Então, essa pessoa se move. E você tem a percepção da forma do rosto dessa pessoa, mas também dos movimentos dessa pessoa. Então, se é uma pessoa que você conhece bem, se você sabe que ela faz assim com o nariz, por exemplo, né, ou pisca o olho de uma certa maneira, e são sinais que te ajudam a reconhecer aquela pessoa. Não é? Anda de um jeito, tem um jeito de andar. Exatamente. Então, você usa vários perceptos, não apenas o visual no sentido da forma, do rosto, etc. A voz é importante, né? Isso, exatamente. A voz da pessoa vai influenciar, o olfato, que a pessoa pode cheirar bem, cheirar mal, ou ter um cheiro característico. Quer dizer... Eu já vi um estudo de pessoas que você reconhece as pessoas de costas andando. Pois é. Existe um reconhecimento de pessoas de costas, só vendo as andar você reconhece. É uma boa estatística, assim, funciona bem. Exatamente. Então, eu acho que se uma máquina recebe todo esse conjunto de informações, não apenas o visual, ela conseguirá reconhecer. E da mesma forma como você consegue reconhecer, o que te faz reconhecer uma pessoa quando ela tem 10 anos de idade e depois quando ela tem 70 anos de idade? Às vezes você consegue, às vezes não. Mas é alguma coisa que ficou da expressão da pessoa entre os 10 anos de idade e os 70. Aliás, Roberto, você não mudou. Roberto, você não mudou. Eu não mudei nada. Pois é, nada, todo mundo me reconhece. Nada. Há uns 2 anos atrás, acho que foi 2 anos atrás, tinha um aplicativo no Facebook que era uma brincadeira que as pessoas entraram, mas, na verdade, serviu para justamente treinar uma rede neural. Você colocava uma imagem de 10 anos... Você postava uma imagem sua de 10 anos antes e agora. Né? Então, isso serviu, essa base de dados serviu para o treinamento. O que em 10 anos, quais são as características que continuam presentes? Eu já tive, não sei vocês, eu já tive situações de reencontrar alguém depois de 30 anos e eu reconhecer pela voz. Foi a primeira pessoa falou, aí me veio na cabeça quem é aquela pessoa. E também já vi agora, recentemente aconteceu, uma pessoa que fez... sei lá, acho que fez tantas intervenções plásticas que eu realmente não consegui, só consegui reconhecer quando falaram o nome. Então, é isso, são desafios para nós humanos. Né? Bom, então, isso acho que a resposta, a soma de tudo, acho que é uma resposta à pergunta dele, eu acho que, Trindade, acho que foi a resposta. É o Robson. Robson. Então é isso. Eu acho que, assim, a gente já passou do tempo, super agradeço a vocês, né? Foi genial, isso vai ser, essa conversa com vocês hoje, para mim, vai ser uma referência do estudo, vou recomendar fortemente. Muito, muito, muito obrigada, e eu espero... Bom, Davi, aqui esses dois aqui, essas 2 obras são da sua mãe, a Anabela Dark. A de cima é aquela famosa... que ela me disse que foi feito em homenagem a você, que chama Equações, e que você diz que não é verdade, mas ela insiste que foi feito pensando em você, que chama-se Equações. Tá? Então, eu espero que a gente se reencontre no tal famoso que vocês combinaram lá no Rio de Janeiro, em algum momento. Vamos, Roberto.
quando a pandemia Isso, permitir, combinado. e a gente continue conversando. Super obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Robson, Karen, o André, todo mundo, o Luiz, Felipe, que está todo mundo aí na montagem. E um beijo para vocês. Obrigado também, Dora. Obrigado, Davi. Um abraço. Obrigado, Roberto, Dora, todos vocês, Thaís, Robson, todo mundo. Obrigado. Até breve. Tchau. Até breve, muito obrigado, parabéns, né? Tenho certeza que ninguém sairia daqui, nem para almoçar, nem para nada. O assunto, o painel foi sensacional, maravilhoso, as pessoas fizeram inúmeros elogios aqui,